A espiritualidade é uma travessia do deserto, uma arte difícil para aqueles que têm sede eterna. Não é coisa para iniciantes, uma busca que se improvise. Olá, eu sou a Aline Viana e você está no meu canal Feira Literária. E foi este o trecho que eu escolhi para apresentar o livro que é tema do vídeo de hoje. Os 10 Mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé, do Luiz Felipe Pondé. Essa foi a edição que eu li do livro Os 10 Mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé, do Luiz Felipe Pondé. Essa edição foi publicada pela editora Três Estrelas, que é um selo editorial da Publifolha e tem 127 páginas. Esse livro me foi emprestado por uma amiga que faz parte do mesmo grupo de estudos bíblicos do qual eu participo. Ela que me indicou a leitura, eu na verdade não sabia nada sobre esse livro, mas eu fiquei super interessada em ler porque todas as outras pessoas, integrantes do grupo de estudo que já haviam lido, tinham me falado que ele é muito enriquecedor. Antes de começar a ler, eu não sabia muito bem o que esperar. A única coisa que eu sabia era que se tratava de uma obra sobre os 10 mandamentos, escrita não por um crente, não por um fiel. Aqui no vídeo eu vou usar crente para abordar todo aquele que crê, todo aquele que tem fé. O próprio título do livro já avisa que o seu autor é um homem desprovido da fé. Mas eu não sabia se a proposta literária era fazer uma releitura dos 10 mandamentos à luz da atualidade, se era trazer aplicações práticas dos 10 mandamentos aos dias de hoje, ou, por outro lado, se era fazer uma paródia da Bíblia e talvez até ridicularizar um pouco a fé. Enfim, eu não sabia do que se tratava, mas eu estava totalmente aberta para o que poderia vir com a leitura desse livro. Eu não sou uma profunda conhecedora do Luiz Felipe Pondé, nem da obra dele, mas já o conhecia de nome porque ele é colunista da Folha de São Paulo, então eu seguramente já li alguns artigos que ele publicou no jornal. Mas aí, antes de começar a ler o livro, eu fui dar uma pesquisada sobre ele e sabendo que ele é um estudioso, um filósofo, eu pensei, bom, ele seguramente tem um currículo Lattes. E aí lá fui eu, na plataforma Lattes, para pesquisar um pouco sobre o currículo do Luiz Felipe Pondé. E aí assim, o currículo dele é gigantesco, né? Ele é graduado em Filosofia Pura pela USP, tem mestrado em História da Filosofia Contemporânea, doutorado em Filosofia Moderna, pós-doutorado em Epistemologia, várias especializações em várias universidades de peso do mundo todo. E a ênfase dele é em Ciências da Religião e Filosofia da Religião. Então assim, é um cara culto, um cara letrado e um cara que tem propriedade para falar daquilo sobre o que ele fala. E logo na introdução do livro eu percebi que ele teria muito conteúdo. Apesar de ser um livro pequeno, como eu falei, ele tem 127 páginas. Na introdução, o Pondé já começa avisando que esse estudo teológico foi feito por um homem desprovido do dom da fé. Mas eu achei muito legal o fato de que ele já quer deixar bem claro no início que ele não se considera um ateu bruto, daquelas pessoas que enxergam o ateísmo como um sinal de demonstração de superioridade intelectual. Ele até fala que esse tipo de descrença ou crença é um modo muito infantil e simplório de se posicionar, porque o ateísmo bruto não requer muita argumentação nem muita reflexão. E o que a gente vê aqui nessas 127 páginas é uma reflexão profunda feita por uma pessoa que, apesar de se afirmar sem fé, é um profundo conhecedor da Bíblia e um profundo entendedor da mensagem que a Bíblia carrega. Esse primeiro aspecto já me fez valorizar imensamente o Luiz Felipe Pondé, porque a gente está muito acostumado a ver por aí pessoas que se afirmam descrentes e que são muito críticas da religião, mas que na verdade não estão dispostas a conhecer nem um pouco daquilo que elas criticam. E o Pondé não, ele fala com total propriedade, com um profundo conhecimento bíblico e histórico, com admiração pela figura divina e com uma visão extremamente amadurecida da mensagem bíblica.
Pode-se dizer com total certeza que ele compreende muito melhor a Bíblia do que muitos cristãos, muitos fiéis, muitos crentes, muitos teólogos, enfim. E é muito bacana o fato de ele demonstrar que, embora ele se autodeclare ateu, há um espaço para espiritualidade em sua vida. Ele chega a afirmar que, abre aspas, a vida espiritual é uma questão tão urgente que não deveria ser deixada apenas para os crentes, fecha aspas. E essa afirmação é uma bela forma de já começar a abrir a nossa cabeça para uma visão de mundo menos preconceituosa e menos cheia de clichês simplistas. Como o próprio título do livro indica, Os 10 Mandamentos mais um, o Pondé acrescenta mais um mandamento aos 10 mandamentos bíblicos. Eu confesso que eu fiquei super curiosa para chegar até o final do livro e descobrir qual seria esse 11º mandamento. E eu gostei muito do imperativo que ele propôs como 11º. Eu achei muito coerente, não só com o livro dele, com a obra dele, mas também com a fé. Logicamente eu não vou dar spoiler aqui e falar qual é o 11º mandamento que ele criou, mas eu confesso que eu fiquei super curiosa para chegar até o final do livro e descobrir qual era. E eu gostei muito desse 11º mandamento que ele colocou, porque eu achei muito coerente não só com o livro dele, com as coisas em que ele acredita, mas também muito coerente com a fé. Então, Os 10 Mandamentos mais um é um livro para ateus e crentes. Um livro para quem quer ter maior compreensão sobre a misericórdia divina e sobre conceitos religiosos e filosóficos acerca dos quais nem sempre a gente reflete muito. Eu considero um livro de releitura sobre conceitos muitas vezes simplificados por nós. Ele ressignifica a fé, deixando de associá-la a uma expectativa de retribuição. Ressignifica o que é ser um escolhido, um eleito de Deus, mostrando que esses escolhidos estão longe de serem pessoas privilegiadas ou queridinhas, e muito mais, que eles não têm uma vida fácil. Demonstra a importância de não sermos generalistas e de estarmos atentos aos detalhes. Revela que a idolatria vai muito, muito, muito além do culto a figuras de pedra. Demonstra os riscos que a gente corre em buscar a autossuficiência e lança luzes sobre a riqueza e a sabedoria que residem nos nossos antepassados. É um livro que quebra preconceitos e nos leva à reflexão, porque ele mostra que é possível estudar a Bíblia sem ser religioso, que o bem não é o oposto do mal, que é necessário ter consciência da fugacidade da vida e da fragilidade humana, mesmo sem ter fé em Deus, que é possível ter fé sem esperar nenhuma retribuição por isso, que a santidade não é coisa para santinhos, que é um erro conceber Deus como um mandão, e que os 10 mandamentos vão muito, muito além da mera literalidade. Eu só senti falta de uma coisa no livro: notas de rodapé que fizessem remissões a passagens bíblicas, porque o Pondé fala muito sobre vários fatos relatados na Bíblia, e eu tive curiosidade de saber onde conseguir encontrar esses fatos, essas narrativas no texto bíblico. Então, assim, às vezes ele fazia um comentário e eu ficava curiosa para saber como que aquela história era narrada na Bíblia. Então, esse foi o ponto assim que me fez sentir falta. Mas é isso. Essas são as minhas considerações sobre o livro Os 10 Mandamentos mais um, Aforismos Teológicos de um Homem Sem Fé, do Luiz Felipe Pondé. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!